por ser mais um, mas por ser o Leandro. É alguém muito especial nas nossas vidas, né? Obrigado, gente. E vamos lá. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Irmãos queridos, nós recebemos a salvação em Deus, nós experimentamos a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, e a graça salvadora, ela tem alguns aspectos instantâneos, ou seja, ela atua momentaneamente na nossa vida, mas ela atua também processualmente. Depois que nós recebemos a graça de Deus, recebemos a salvação em Cristo Jesus, nós temos que continuar dando passos na nossa caminhada de fé. E esses passos nós chamamos de processo de santificação. E a nossa igreja é chamada Holiness, né? Holiness é abrasileirado, né? Holiness é nordestinizado, né? Mas seria Holiness, né? Então, a nossa igreja tem um nome de santidade, porque começou com um movimento de pessoas que valorizavam a santidade. E a santidade nada mais é do que ter experiências com o Espírito Santo mudando a nossa mente, nosso coração, nosso comportamento, e essa transformação vai acontecendo processualmente, gradualmente nas nossas vidas. Estão comigo aí? Amém? Então, nós recebemos a salvação, e depois nós vamos gradualmente experimentando essa graça santificadora do nosso Senhor Jesus nas nossas vidas. O Pedrinho, nosso querido apóstolo, ele dá alguns caminhos para que a gente experimente essa santidade. Ele vai dando algumas dicas para que a gente experimente a santidade. E eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para o versículo 13 do capítulo 1 de 1 Pedro. Diz o seguinte: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Vamos ler até aqui, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre esse texto que o Senhor colocou no nosso coração para essa noite. Então, queridos, aqui está muito claro que nós recebemos essa graça de Jesus quando nós decidimos pela salvação. Nós decidimos por Cristo, então nós recebemos essa graça salvífica nas nossas vidas. E a partir de então, Jesus, por meio da ação sobrenatural do Espírito Santo, começa essa obra de santificação nas nossas vidas. Eu tenho uma experiência muito interessante, que no dia do meu batismo, dia 31 de agosto de 2002, foi um dia muito marcante para a minha vida. Eu era um cara que a cada 10 palavras que eu falava, 11 era palavrão. Né? Então eu costumava falar muito palavrão, gente. Era um negócio assim, porque me falaram um dia que palavrão era sinônimo de inteligência. E aí eu fiquei com isso na cabeça e falava muito palavrão. As pessoas que eu admirava, próximas a mim, eram todas pessoas que falavam muito palavrão. Meu chefe falava palavrão o tempo todo. E palavras torpes, assim, sujas mesmo. Que
que hoje eu tenho muita vergonha de falar. Mas no dia do meu batismo, a gente saiu da igreja e foi para a casa do pastor para comer uma pizza, depois do batismo, né? Então a gente comeu a pizza, celebrou ali o batismo. Junto comigo tinha mais ou menos umas 15 pessoas nesse dia, foi uma bênção o batismo. E aí a gente estava celebrando o batismo, de repente deu a hora, vamos sair, vou para casa. Quando eu saio da casa do nosso querido pastor, eu encontro um brother das antigas. Aquele mano que sempre dava PT no rolê, né? É aquele cara que bebia todas até dar PT mesmo, né? E PT não é o Partido dos Trabalhadores, é perda total, né? Então, o cara se acabava na cachaça. E aí, encontrei com ele, rolê das antigas, falei assim, deixa eu fingir que estou bêbado, né? Eu falei, e aí, mano, beleza? Como é que você está? Fingindo que estava ali embriagado, né? E aí, ele começou a falar um monte de palavrões, gente. Um monte, assim, um atrás do outro. Quando ele começou a falar aqueles palavrões, meu ouvido começou a doer de uma forma, gente. Começou a dar uma dor aguda nos meus ouvidos, e eu só coloquei a mão e fui baixando assim a cabeça. Não, mano, desculpa aí, cara, não estou bêbado não, estava só brincando aqui. Foi mal aí, estou indo embora, depois a gente se fala. Olha só que coisa impressionante. A partir daquele dia, Deus me chamou e mostrou por meio da palavra, né? Não saia da sua boca nenhuma palavra suja, torpe, né? A não ser palavras que edifiquem. Eu já conhecia esse versículo. Aliás, gente, eu fui católico muito tempo e fui catequista, né? Então eu ensinava os catecúmenos, né? Ensinava o pessoal na igreja católica sobre a Bíblia. Mas aquele versículo nunca tinha feito tanto efeito na minha vida como naquele dia do batismo. Naquele dia eu entendi que eu precisava mudar o meu palavreado. Naquele dia eu entendi que eu precisava falar palavras que edificam as pessoas e não palavras torpes. Eu entendi que eu precisava santificar as minhas palavras, santificar a minha fala. E não foi nenhum pastor que pregou, não foi meu discipulador que chamou a atenção, foi o próprio Deus, por meio de uma experiência sobrenatural, que me cobrou isso. E eu entendi e tento, né, cada dia a gente tenta, né, viver essa palavra. E aí, é muito interessante, porque quando você acorda de madrugada, no escuro, e você não quer acender a luz, né, e aí você vai assim, né, tateando as coisas e tal, e aí de repente você mete o seu dedo mindinho bem na quina da cama. Já passou por isso? Né? Boa parte das pessoas já passou, né? E aí o que você fala quando isso acontece? Glória a Deus! Glória a Deus! É isso, gente. É isso que é santificação, é uma mudança completa de comportamento. Antes, né, o apóstolo Pedro está falando assim, vocês viviam de uma maneira vazia, conforme os seus antepassados te ensinaram, conforme as outras pessoas te ensinaram. Vocês viviam nessa forma vazia. Agora vocês vão viver de uma forma diferente. E ele fala assim, em primeiro lugar, vocês precisam estar com a mente preparada. Portanto, estejam com a mente preparada. Irmãos, vou contar um segredo para vocês. De vez em quando não é fácil, especialmente nessas condições adversas. Você meter o pé ali na quina da cama, falar um glória a Deus, soltar ali um glória a Deus, no começo não é automático. Hoje é bem tranquilo, já faço isso automaticamente. Mas no começo, você fica lutando, é uma luta contra a sua carne, contra, na verdade, a sua mente que não está preparada para aquilo ali. E precisa mudar a mente para receber esse processo de santificação. Quem não muda a mente não está preparado para ser santificado. A mudança de mente é o primeiro passo. Lembram de Romanos capítulo 12? Lembram desse versículo? Não vos amoldeis a esse século, né? Mas transformar-vos como? Pela renovação
da mente. Então a nossa mente precisa ser renovada, a nossa mente precisa ser transformada, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que a gente possa experimentar esse processo de santificação, a gente precisa estar com a nossa mente preparada. Amém? Cutuca a pessoa do lado, não deixa ela dormir não, fala assim, esteja com a mente preparada. Prontos para agir, estejam alertas. Olha só que interessante, Pedro fala assim, vocês precisam estar prontos para agir, mas vocês precisam estar alertas. É vigilância, gente. É vigilância o tempo inteiro. Sabe quando você dá aquele descuido e Satanás vem e passa o rodo? Então, para que isso não aconteça, você precisa estar alerta o tempo todo. Então, estejam alertas, vigilantes, coloquem toda a esperança na graça. Olha só que interessante, não é olhando para a sua capacidade, não é olhando para aquilo que você consegue fazer por meio da sua mudança de mente, mas é com a sua esperança na graça, é olhar lá na frente, na graça que Deus já manifestou na sua vida e vai continuar manifestando. Então essa esperança precisa estar no lugar correto. Agora, versículo 14 diz assim, como filhos obedientes. Você sabe que muitas vezes, na caminhada, a gente esquece de quem que a gente é filho. Você é filho de quem? Filho de Deus, né? E muitas vezes a gente esquece que como filho de Deus, a gente faz parte de uma família muito especial. Estão comigo aqui? Se você assiste lá a série The Crown, né? E aí você fica lá vendo a família real inglesa, e aí você vê que tem todo um paramento, né? Eles precisam se vestir de uma forma específica, eles precisam ter comportamentos específicos, não pode cumprimentar as pessoas de um jeito lá. Já assistiram? Eu nunca assisti, gente, só ouvi falar. Mas é fato, para pertencer à família real, você precisa respeitar algumas regras. Gente, para pertencer à família de Deus, a gente também precisa respeitar algumas coisas que são inerentes à palavra, que Deus deixou para a gente. Agora, muitas vezes a gente esquece de quem a gente é filho. E a gente esquece das bênçãos que a gente tem por ser filho. A gente esquece dos mandamentos que a gente tem por ser filho. Né? A gente tem um conjunto ali de mandamentos, de ordenanças, um conjunto vamos dizer assim, de regras que a gente precisa viver. Agora, como filhos obedientes, nós podemos experimentar todas as bênçãos de ser filho. Então, Pedro está aqui resgatando a nossa identidade. Está falando assim, gente, vocês são filhos. Voltem a ser filhos. E mais, filhos obedientes. Então, como filhos obedientes, o que vocês precisam fazer? Não se deixem amoldar pelos maus desejos de antes. Por quê? Esses dias aconteceu uma coisa muito interessante, gente. A gente fez um amigo secreto lá em casa. Final de ano, a gente chamou alguns amigos para passar o final de ano lá em casa. E a gente fez esse amigo secreto e era amigo da onça. Né? Então, vocês sabem que tem amigo secreto de todo jeito. A gente fez o amigo da onça. O amigo da onça não é aquele de dar coisa ruim, não. Era uma coisa que era uma sequência, cada pessoa poderia escolher um presente e depois poderia trocar esse presente, conforme a ordem que a pessoa tirou. E aí, teve, no meio desses amigos, tinha duas crianças. Né? Duas crianças com a gente, e eu peguei, qual foi o presente que eu escolhi? Eu estou na vibe dos dorama aí, né? E aí a gente tinha lá um refrigerante coreano.
né? E eu já sabia que aquele refrigerante era gostoso. Eu peguei esse presente, né? Falei, deixa eu me garantir aqui com uma coisa que eu sei que é boa. Peguei o presente e fiquei lá quietinho. Daqui a pouco veio uma das crianças e falou assim, tio, quero trocar contigo. Aí eu falei, ó, pensa bem, porque não sei se você vai gostar. Ó, é diferente, é coreano. Aí, uma moça, né, ela falou assim, tio, pode deixar, Ah, não, peraí. E começou a pensar. Ficou aquela coisa, justo o presente que ela pegou tinha 2 itens. Aí ela falou assim, então, pega esse item, né, e eu fico com o outro. Eu falei, não, só vou trocar se for os 2. Só troco se for os 2. E aí começou ali uma negociação, demorou ali uns 20 minutos negociando. Daqui a pouco, né, esse tempo todo começou a dar sede nela, começou os olhos ficaram cheios, né, por ver aquela embalagem bonitinha, né, do refrigerante coreano. Aí ela chegou e falou, tá bom, tio, eu quero trocar. E aí ela pegou o refrigerante, foi correndo para a cozinha, pegou um copo, abriu, o refrigerante tinha uns pedacinhos de fruta dentro, né? O pessoal dos dorama aí tá tudo tomando, né? Pegou lá o refrigerante, botou no copo, quando deu a primeira golada, ai, que ruim! Não gostou. E aí veio correndo, tio, vamos destrocar? Falei, não. Isso daqui é para você aprender. Isso daqui você tem que aprender. Você pensou com o seu estômago. Você foi guiado pelo seu estômago. Você foi guiado pelos seus olhos. Viu que era bonitinho, né? Viu que... Então, eu não vou fazer essa troca aí. E tive que permanecer firme. Veio a mãe, assim, né? Querendo, né? Então, né? Sabe? Falei, não, negativo. É para aprender. Poxa, eu ganhei um kitzinho um tapetinho de escorrer a louça da cozinha. Legalzinho, rapaz. Eu vou trocar por um refrigerante? Não, eu gostei do presente dela. Mas a questão não é essa. A questão toda é que muitas vezes nós somos guiados pelo nosso estômago. Nós somos guiados pelos desejos. A gente olha um negócio e aí a gente deseja aquilo ali. E a gente quer ter, a gente quer possuir, a gente quer comprar, a gente quer comer. É assim que a nossa vida funciona. Só que aí Pedro está falando assim, não se deixem amoldar por esses maus desejos. Não se deixe guiar pelo seu estômago. Não se deixe guiar por essas coisas que vão passar. Estão comigo aí, gente? Amém? A santidade tem a ver com uma mudança de comportamento, uma mudança de mente, uma mudança de comportamento, não nos deixando amoldar por esses maus desejos. Por mais que todo mundo faça, por mais que, né, tua mãe já falou que você não é todo mundo, né, mas eu também estou te dizendo, né, e a Bíblia está te falando, vocês são filhos, e filhos obedientes. E como filhos obedientes, não se deixem amoldar por essas coisas. Ah, está todo mundo fazendo, eu não vou fazer. Ah, está todo mundo querendo, eu não quero, meu desejo está em outra coisa. Meu desejo está na presença de Deus. Meu desejo é estar em Deus sempre, em todas as coisas. Agora é interessante que quando nós permitimos que o Espírito Santo atue nas nossas vidas, até os nossos desejos são transformados. Aqueles maus desejos são transformados em desejos que glorificam ao Senhor. E esse deve ser o nosso alvo. Amém? Depois, queridos, no versículo 17, ele fala assim, uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor. E meus irmãos, portar-se com temor é algo diferente, é você realmente ter consciência do juízo de Deus. E isso vai fazer com que a nossa atitude seja mudada.
Certamente você e eu já aprontamos algumas coisas na infância, né? Tem gente que apronta mais, tem gente que apronta menos, né? Mas quando a gente apronta e leva uma bronca, você quer aprontar de novo? A não ser que a bronca seja gostosa. E quem que gosta de tomar bronca todo dia? Ninguém gosta. Agora, se a gente tem consciência de que a bronca vai vir, a gente desenvolve um temor, um respeito. Então, na santificação, nós precisamos agir com relação a Deus com respeito. Deus já está fazendo a sua obra nas nossas vidas, Deus já está fazendo a sua obra de redenção da humanidade, mas Ele continua também fazendo a sua obra de condenação daqueles que não são filhos, daqueles que viram as costas para o Senhor, daqueles que são, de alguma forma, né, alguns preferem usar esse termo, né, predestinados à reprovação, né, ou seja, de alguma forma estão condenados. O fato é que isso precisa desenvolver em nós um respeito por quem Deus é e por aquilo que Ele pode fazer. Por último, versículo 22, a gente vai ler agora, né? Pedro fala o seguinte: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Meus queridos, o ápice da santificação é o amor uns para com os outros. O grande clímax do processo de santificação é quando nós amamos tanto as pessoas ao nosso redor, que nossa mente é transformada, o nosso coração é transformado, o nosso comportamento é completamente transformado e a gente passa a praticar o amor. Pedro está falando assim, agora que vocês já experimentaram essa purificação, e a santidade tem duas vertentes, né? Então a primeira vertente é aquela que você busca. A santidade é uma decisão própria. A santidade é uma decisão que você faz todos os dias de manhã, falando assim, hoje eu decido não pecar. Você vai pecar? Pode ser que sim, mas pode ser que não, por causa da sua decisão. E pode ser que diante do pecado você consiga dizer não. Amém? Não é verdade? A gente consegue dizer não para algumas coisas. A gente consegue dizer não para algumas coisas que estão gritando na nossa carne. Mas a gente fala assim, esse desejo eu não vou ceder. Agora tem uma outra vertente da santidade, que é a santidade de Deus em nós. Porque Deus é santo. Deus é tão santo que nós não vamos conseguir chegar aos pés da santidade de Deus. E a lei toda dentro da Bíblia vem para mostrar que Deus é tão santo que a gente, por mais que a gente faça coisas e a gente tente e continue tentando, a gente não vai conseguir chegar ao nível da santidade de Deus. Mas Deus, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, Ele derrama o sangue do seu Filho na cruz. E esse sangue é como se cada vez que você vai para a cruz, esse sangue é derramado sobre a sua vida. E esse sangue cobre você todinho. Deus, ao olhar para nós, não vê mais os nossos pecados, mas vê o sangue de Jesus que nos cobre. E o sangue de Jesus nos cobrindo nos santifica, porque o sangue de Jesus agora está em nós. E por estar em nós, onde Jesus está, o lugar se torna santo, amém? Não é um zumbi, né? Um mundo zumbi aí, um The Walking Dead, que o zumbi pega uma pessoa que é sã, e aí morde a pessoa, ou arranha a pessoa, e a pessoa é contaminada. É o contrário. Quando o zumbi vem pegar você, que é de Jesus,
O zumbi é santificado. É assim que funcionam as coisas. Porque o sangue de Jesus está em nós. Então não é um mau desejo, não são as coisas do mundo que dominam, que regram, que regem a nossa vida, mas o sangue de Jesus. E aí o sangue de Jesus nos purificando, nos torna santos. Santos. Portanto, eu e você, por mais que a gente tente fazer coisas para chegar à santidade de Deus, nós não vamos conseguir. Mas pelo sangue de Jesus derramado sobre as nossas vidas, nós vamos ser considerados santos. Amém? Então fala para a pessoa do seu lado assim: você é um santo. Uma santa, né? Ó. Por ser santo, nós devemos praticar o amor, viu? E o amor é o grande clímax. O amor uns para com os outros. É o grande clímax do Evangelho. É o grande clímax da igreja. A igreja só subsiste porque nós amamos uns aos outros. Que o Senhor nos ajude nesse processo de santificação. Que o Senhor ajude a igreja Holiness de Jundiaí a experimentar essa santidade a cada dia, amando e vivendo essa renovação da mente. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, o Senhor é santo, e a sua palavra diz para nós sermos santos como o Senhor é santo. Por isso, ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, aos pés da cruz, e queremos receber do Senhor a sua presença por meio do seu sangue que já foi derramado na cruz. Nós queremos receber esse sangue nos cobrindo nessa noite, Pai, para sermos considerados santos, para que esse sacrifício do Senhor não tenha sido em vão, mas seja para nossa salvação, para a redenção dos nossos pecados. Pai, em nome de Jesus, por meio da purificação, que a tua santidade possa habitar em nossos corações. Nós oramos a Deus para que a nossa mente seja renovada. Nós oramos a Deus para que o nosso coração seja transformado. Nós oramos para que nosso comportamento seja completamente mudado. Pela sua presença, ó Deus, operando em nós. Senhor, nos ajuda a andar em vigilância, para que o pecado não nos amolde, para que os maus padrões do mundo não se acheguem ao nosso coração, não tenham espaço nas nossas vidas, mas a tua santidade possa fazer a diferença em nós. Nós assumimos hoje, Deus, a nossa identidade como filhos do Senhor. Queremos nos portar com temor, com respeito diante do Senhor. E queremos experimentar, ó Deus, esse amor uns para com os outros, para louvor da sua glória, Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos exorta, nos chama a trilhar esse caminho de santidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de vivermos em santidade. Que o Senhor continue nos conduzindo para a honra e glória do Teu nome que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Marcelo.